Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Clube do Conhecimento. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, faço parte aqui do time de benefícios e parcerias da Assist e esse é o Clube do Conhecimento. Para quem também não conhece o Clube do Conhecimento, ele é um dos 23 benefícios da Assist e o Clube do Conhecimento ele tem um formato um pouco peculiar dos nossos demais benefícios. Os benefícios eles são exclusivos para os nossos associados, porém o Clube do Conhecimento ele vai estar acessível a você que ainda não é associado, mas que nos acompanha aqui nas nossas redes sociais. Então você que ainda não é associado, mas é servidor, ou então parente de servidor, familiar de servidor, e aí está aí se familiarizando com a Assist, buscando mais informações sobre a Assist, acompanhando aí as nossas atividades, sejam bem-vindos a estar desfrutando de um dos nossos 23 benefícios. Também convido vocês a estar já se tornando associado, buscar aqui os nossos canais de atendimento para maiores informações de como vocês podem se filiar e aproveitar dos demais benefícios também da Assist. E hoje a gente vai estar falando justamente de um tema bastante importante no Clube do Conhecimento. A gente trata de temas sempre de relevância, quase a gente entende que vai agregar aí conhecimento, enriquecimento pessoal aos nossos associados, já que essa é a missão da Assist, da gente estar realmente levando saúde e bem-estar para o servidor e sua família. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre danças e como a atividade de dança ela pode contribuir aí dessa maneira para a vida de cada um de vocês. E para quem também ainda não tem conhecimento, a Assist ela tem por um dos seus benefícios aulas de danças, turmas de danças. E aí são aulas de dança de salão, dança do ventre cigana, tango, charme e demais modalidades que estão envolvidas dentro desses tipos de danças. E aí, para falar um pouco mais sobre isso, a gente vai estar convidando aqui um dos instrutores do nosso benefício de danças, o Eduardo. Ele já faz parte aqui do nosso quadro de instrutores já há bastante tempo. Eu peço só um momento, por gentileza, gente, enquanto eu incluo aqui o Eduardo aqui nesse bate-papo conosco. Apareci no meio do caos aqui. Tá me ouvindo, irmão? Estou sim, Eduardo, tudo certinho? Já peço desculpas aí, cabelo, correria. Eu tô concluindo a minha terceira graduação e é em artes cênicas e a gente está prestes a dois dias aí apresentar aí uma peça de conclusão do curso. Então minha casa se tornou assim, figurino, é coisa que tem que levar para lá, e aí tá assim, ventilador, não sei o quê. Estamos aí nessa. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Aí já, pô, buscando aí já uma terceira graduação, isso aí é correria pura. Correria, sempre correria. Eu não tenho, assim, depois que eu decidi viver da dança, de fato, não tem um dia que eu falo assim, não, hoje vai ser mais tranquilo. Porque quando você tá tranquilo mesmo, você se incomoda. Fala, não, tem alguma coisa errada. Não era para estar assim, não era para estar assim. Aí a gente vai se acostumando com essa correria. É uma correria gostosa, porque a gente faz o que a gente ama, né, cara? Né? Mas não deixa de ser um trabalho, então a gente tem que prestar contas, fazer aquelas coisas todinhas. E o que você manda aí? Fala para mim. Não, primeiramente, Eduardo, gostaria de agradecer você ter aceitado esse nosso convite, em meio aí uma rotina aí que eu sei que tem bastante afazeres, você conseguiu aí um tempinho para poder falar aí conosco aí sobre esse tema que você obviamente domina, mas que além também de poder dar aula ensinando outras pessoas, eu acho que falar também o quanto é importante para quem ainda não teve esse contato, para quem às vezes até, na verdade, tem um conhecimento, mas talvez não tão aprofundado do quanto pode ser benéfico aí a sua vida no sentido de
da dança, né, como uma atividade física, poder exercer, poder. Tem muita gente que às vezes não entende que, não sei dançar, não consigo, e poder você também desmistificar determinados pontos para a gente será algo bastante significativo para poder realmente também atrair nossos associados a se tornarem alunos seus e demais também instrutores aqui através do benefício Bom, dança. bom, primeiramente é importante agradecer a galera que está aí com a gente, né? Ou que vai assistir a gente depois. É importante tê-los, os associados e todo mundo que acompanha, né, os trabalhos da Assis. É muito importante, assim, eu queria muito agradecer a todos vocês por isso. Eu presto serviço para pai, sou professor de dança charme, né? Trabalho coordenando toda a parte de dança do único e maior atual baile charme do Brasil, né? Podemos dizer assim, que é o baile charme do Viaduto de Madureira. É o baile mais antigo, ele tem em torno de 35 anos, em torno, porque não está tão certinho assim essa data, esse tempo, né? Acho que é um pouquinho mais, mas é em torno desses 35 anos. E eu estou ao longo dessa história aí, por uns 15 a 16 anos aí, trabalhando lá no Baile Charme. Propondo oficina, propondo, né, um projeto chamado Rio Charme Social, onde eu coordeno a parte de dança, né? Quem é o coordenador geral é o DJ Michel, que também é do Baile Charme, e dando um suporte ali no viaduto quando se refere-se à dança, ou algum tipo de gravação, ou algum tipo de, de evento que precise ter movimento, né? A gente já gravou aí várias novelas, se não me engano, só lá no viaduto. No viaduto foram em torno de umas 3 ou 4 que já participamos, com gravação no viaduto, né? E que tiveram dança, né? Dança charme, no caso. Mas, a princípio, só para a galera poder me conhecer, né? Eu sou formado em gestão hospitalar, sou formado também em produção publicitária, mas atualmente estou me formando em artes cênicas. Aí a pessoa fala assim, mas cara, não tem nada a ver com o que você faz. É porque eu comecei dividindo a minha vida entre um hobby, que era a dança, e a minha carreira de trabalho. E eu trabalhei durante 10 anos da minha vida no plano de saúde, né, na área de atendimento, e depois fui passando para outros setores, e, e eu fui fazendo essas faculdades justamente para eu poder né, conseguir uma, uma oportunidade melhor de emprego, de trabalho dentro, né, dessa empresa que eu prestava serviço, que eu trabalhava. Mas calhou dessa instituição passar por uma dificuldade e ter que desligar os funcionários mais antigos. E eu, dentro do meu setor, eu era o mais novo no setor, mas de casa eu já era o mais antigo. Então, eles tiveram que optar em me mandar embora. E logo depois disso que eu fui mandado embora, minha vida virou assim por completo. E eu comecei a viver da dança, né? Hoje, tudo que eu tenho, a casa que eu tenho, as coisas que eu tenho dentro dessa casa, são tudo por conta do charme, por conta das aulas de dança e por conta das prestações de serviços, pelo Juntar Fiche, né? E outras instituições como o SESC, né? Que eu vou exercendo o trabalho, né? E vou reverberando um pouco dessa cultura e de como que é essa vivência, né? E esse paralelo entre atividade física, entre saúde, entre corpo e dança, como que a gente consegue juntar isso tudo numa coisa só e vamos que vamos. É sobre isso. Por isso. E até já pegando um gancho com você, talvez aí um primeiro tópico talvez seria diretamente, né, de como a dança
ela pode ser benéfica. Aí já vou colocar no sentido fisiológico mesmo, para o corpo, como realmente a atividade física, assim, ela acho não, né? Tenho certeza que ela também envolve também um pouco também de uma saúde mental também, mas fisiologicamente, primeiramente, vamos por partes. É, Vamos. é, é importante a gente entender que quando a gente fala sobre preparo físico, né, a gente não está falando em você ficar definido igual a galera que malha, né, a galera que é especializada em ter um corpo definido, seja um modelo, seja uma pessoa que trabalha com levantamento de peso, né, não é sobre isso. Quando a gente fala sobre físico e essa parte da fisiologia, né, e da parte também de condicionamento, a gente mexe com outros fatores que não requer apenas você ter um porte mais magro, né, ou então ter um aumento grande de massa magra, né, que é a ideia da musculação, né, de você ganhar. Não é somente isso. Todos esses movimentos eles são favoráveis, eles são importantes até um certo ponto. A gente precisa entender que para a gente, o nosso corpo, ele depende de outros fatores. Por exemplo, se hoje eu quero tentar emagrecer, eu preciso buscar algum condicionamento que trabalhe o meu aeróbico, que trabalhe essa parte que eu consiga trabalhar a minha condição aeróbica. Se hoje eu quero ganhar massa muscular e eu quero ficar mais forte, eu tenho um outro tipo de exercício que precisa de fazer isso. E dentre essas duas condições que geralmente, né, as academias e os locais que trabalham com a parte física, elas têm, né, que é a parte aeróbica e a parte de física, é importante a gente entender, e aí vem a dança, e o nosso corpo também precisa estar flexível para isso, né? Ou seja, a gente precisa ter um corpo alongado, flexibilizado, para que a gente consiga aderir melhor qualquer tipo de exercício. Então é importante que a gente trabalhe essas três esferas para poder a gente conseguir aprimorar ou então trabalhar de forma ideológica o nossos organismos, né? Nosso organismo. Então, eu tenho hoje hoje em dia, né? Atividades que já trabalham isso. Dentro da própria estrutura, né, de treino, você já tem o alongamento, você já tem o aeróbico e você também tem a parte de, de, de flexão, né? De você fazer um alongamento e tudo mais, né? E eu digo alongamento, não é aquele alongamento que você faz antes do treino, não, que é o aquecimento, né? Você puxa de um lado, você puxa do outro. Não é esse tipo. São trabalhos específicos. Pilates, yoga, o próprio alongamento. Para quem trabalha com dança, tem uma aula só de hiperextensão, que é justamente para quem trabalha com dança, você tem que ir um pouco além daquilo que é o natural, né? Então, de fato, você precisa ter um corpo muito alongado para poder seguir em alguma estrutura coreográfica. Mas, quando a gente fala do nosso bem-estar, do nosso dia a dia, o mínimo que a gente pode fazer ao qual trabalhe essa hiperextensão, ao qual trabalhe esse fortalecimento muscular e que trabalhe também essa condição aeróbica, essas três junções são importantíssimas para o sucesso, irmão. Perfeito. E Então, aí, dentro dessa primeira pergunta sua, a nossa condição da fisiologia ela tem que trabalhar dentro desses três tópicos, né? O ganho de massa, o aeróbico e também a flexibilidade.
Perfeito. Enquanto na parte também de saúde mental, que a gente pode levar com relação à parte mental também, que entendo que atua diretamente. Sim, tem muita coisa, né? A dança em si, e aí eu também incluo também o trabalho de musculação, que ele é muito bom nisso, tá? Porque aí eu vou falar uma coisa assim, opinião própria, mas sobre a questão da musculação. Eu não gostava de jeito, maneira de academia. Eu achava que a academia era muito ruim, que malhar um saco, ficar repetindo aqueles exercícios, né? Não ia dar certo, enfim, várias coisas. E aí o que aconteceu? Eu é, fui para um outro lado. Eu comecei a fazer um funcional com futebol. Eu falei assim, eu acho bacana o futebol, acho bacana o funcional. Aí eu fui. Aí eu comecei com a funcional. Ia lá umas 2 vezes na semana para poder treinar. Comecei nessa prática. Comecei a achar interessante. Até que um certo dia me convidaram para poder fazer crossfit. Fui eu lá fazer crossfit. Quando eu cheguei no CrossFit, eu falei assim, caraca, era tudo que eu queria, porque tem tudo aqui, né? Do cardio, do ganho de massa, do alongamento, né? Não estou dizendo que a musculação não tem, mas me chamou mais atenção o CrossFit, por causa do dinamismo no treino e tal. E aí, eu, num lugar que eu dou aula, numa academia, eu conversei com um fisiculturista, que era filho do dono, é filho do dono dessa academia. Aí ele veio falar comigo, ele falou assim, eu vou te ensinar a gostar de musculação, assim como você gosta do CrossFit. Eu falei, que nada. E nisso eu continuo trabalhando com dança e fazendo atividade física, né? Aí, belo dia, eu fui treinar com ele. E aí eu fui, ele falou assim, ó, para fazer essa repetição, eu quero que você... Era um exercício muito, muito tranquilo, de peito, e ele falou assim, eu quero que você faça do seu jeito. Aí eu fui lá, fiz do jeito que eu entendi que era o correto. Aí ele falou assim, ó, tá vendo? Você está fazendo de uma maneira que você não vai ganhar nada. Você só está repetindo o movimento. Aí ele falou assim, ó, você tem que entender, se conscientizar que quando você está dentro de um aparelho, você tem que condicionar o músculo desse aparelho. Se você não está trabalhando especificamente esse músculo, você não vai conseguir o seu objetivo. Aí ele me ensinou as técnicas como ele fazia para poder conseguir. E aí eu falei assim, caraca, isso é igualzinho ao CrossFit, porque no CrossFit você tem técnica para você levantar o peso. E aí eu descobri que na musculação também tinha. E eu descobri, e a mesma coisa é na dança, você também tem uma técnica aplicada para aquele movimento. Aí eu falei assim, caramba, que bacana. E aí eu comecei a gostar disso, né? E por que eu estou falando isso? Porque na minha condição, eu precisava pensar e eu precisava condicionar o meu cérebro de entender que eu estava conseguindo trabalhar aquilo que eu queria, conseguindo trabalhar no meu corpo aquilo que eu queria. Dependendo de quem estava passando o treino, essa pessoa não estava conseguindo me direcionar a isso. Eu tive que procurar uma outra pessoa e graças a Deus eu encontrei essa pessoa que me direcionou e me fez entender que eu poderia estar alcançando esse meu objetivo em qualquer instância, seja na dança, seja no crossfit, seja na musculação. E aí isso me fez mudar a minha forma de pensar. E aí por que eu estou colocando essa história, né, para a gente aqui? Porque quando a gente fala sobre saúde mental, dentro da prática de atividade física, e isso inclui a dança também, a gente tem que encontrar alguma coisa que conecte a gente, sabe? A gente precisa encontrar alguma coisa que faça com que a gente se apegue àquilo. Seja a dança propriamente em si, ou seja, o simples fato de eu estar com os amigos, o simples momento que eu separo, que seja um momento só para mim, sabe? Que é o momento que eu estou indo malhar, que é o momento que eu estou indo dançar,
que é esse momento que eu preciso ter na minha vida, que eu vou investir em mim, em alguma coisa, sabe? Mas a condição da saúde mental é para isso, é para que você consiga separar esse momento, para que você encontre aquilo que te faça bem. E às vezes, nem tudo aquilo que te faça bem é tão agradável assim. Mas você precisa buscar alguma linha que te faça ter prazer, para você dar continuidade. Porque se você está num lugar que você não se sente bem, e não, você não se sente feliz, ou que te impulsione a alguma coisa, a primeira coisa que você faz é desistir, né? Então, a condição mental, ela é essa, sabe? Ah, eu não consigo fazer sozinho, então eu vou chamar mais alguém para poder estar junto comigo, sabe? Ah, eu não consigo fazer esse treino, então eu vou perguntar para ver se existe a possibilidade de eu adaptar isso e ver como que eu posso, né, construir ou montar ou fazer esse treino de uma forma que seja acessível para mim, né? Então, essa condição da saúde mental, ela tem isso, ela tem a ver com essa história, porque eu não gostava de musculação e só fui começar a gostar de musculação depois que eu me condicionei a entender que eu conseguiria ter aquele objetivo que eu sempre quis ter, de uma forma tranquila através só de um detalhe dentro de um treino. É importante falar isso porque eu acho que é o que a maioria das pessoas vive, né, digamos assim, de desafio com relação à atividade física, porque é muito uma questão com relação também você falou, o psicológico, o que a pessoa. Porque muitas vezes a gente encara o exercício físico ou alguma atividade física como algo mais chato, algo mais repetitivo, e aí hoje a gente tem alternativas, né, a isso, o próprio CrossFit, como você mencionou, até mesmo esse funcional com o futebol também já é algo que é mais novo, mas que também é diferenciado. Mas é isso, se a pessoa também não tiver ali com o mental naquilo, de como aquilo ali realmente pode agregar para ela, fazer sentido. Se não te fizer sentido, pode fazer. Se ela não conseguir enxergar algo que faz sentido, ela pode fazer milhões de atividades. Mas se nenhuma Sim, delas fizer sentido, para ela sempre vai ser chato, sempre vai ser repetitivo, porque a atividade física é isso. Ainda que no CrossFit tenha diversas atividades, em algum momento elas vão se repetir. A série se repete, os passos de dança, a mesma coisa. Então mesma coisa. você ter ali algo que tenha sentido para você, que realmente te faz, te gere um prazer. E aí é isso, mentalmente também, principalmente, né? Mas você tocou num ponto que também eu acho que é uma cena muito importante com relação à dança, que é essa questão da possibilidade de uma troca, né? A dança, ela, você pode, obviamente, fazer aula particular, mas você já fazendo uma aula particular, você vai estar com alguma pessoa. Mas você ter turmas, você ter aquele envolvimento, aquela inclusão social, acho que também faz até um pouco gerar, né, essa noção de ter um sentido, né, dentro daquela atividade. Eu queria que você me dissesse um pouco mais sobre isso, se realmente faz sentido também aí o meu pensamento. Não, faz total. Faz total. A ideia de se socializar, principalmente dentro da minha dança, que é a dança charme, isso já está muito impregnado, né? Porque a dança charme é uma dança social. Ela nasceu para isso, para você se socializar. Se você hoje dança charme sozinho, tu não dança. Não tem como, tem que estar dançando com alguém. Entende? Você pode até criar um passinho sozinho, mas esse passinho é para ser reverberado, ele não é para morrer com você, né? E a intenção do baile charme em si e das aulas de charme, elas possuem esse intuito, né? E aí eu não vou só dizer que isso é pro charme, mas eu digo isso para todas as danças também, porque todas as danças têm seu fator de socialização. Por exemplo, não tem como eu dançar dança de salão sem par.
Entende? Sim. Exatamente. E aí, mesmo que seja um solo, eu vou apresentar um solo, vou dançar sozinho. Mas você tem que ter alguém que te observe. Sempre é assim. Não, não tem como. A gente precisa estar. A gente vive em uma sociedade. A condição nossa de vivência é uma condição que a gente sempre partilha com alguém alguma coisa. Por mais que a gente não queira, a gente vai acabar partilhando. Seja um sentado do lado de alguém no ônibus, seja você conversar com alguém da padaria de manhã cedo, sabe? Você não precisa estar junto com alguém, mas a gente sempre partilha de alguma coisa. E assumindo esse princípio de você assumir esse compartilhar com alguém, as aulas de dança e até as aulas de atividade física, elas te impulsionam a essa situação, sabe? A essa condição de você ter que se socializar, falar com alguém. Tá usando esse aparelho aqui, meu irmão? Ah, não, não, não. Então eu vou usar. Tem um problema? Não, não, fica à vontade aí. E na dança? Vamos lá, vamos dançar junto, gente. Gravando. 7, 8. Então, são as situações. E aí, com isso melhora a sua autoconfiança, sabe? Essas questões referentes à timidez, sabe? E tira um pouco as pessoas, por conta até mesmo da pandemia, sabe? A gente está muito isolado na nossa caixinha. Então, tira isso, um pouco disso, sabe? De você entender que o mundo não é só você, que o mundo é todo mundo, sabe? E a gente precisa pensar num todo, sabe? Não tem como a gente pensar somente na gente, né? Então, tem essas questões que a parte social, de inclusão social, ela sempre ajuda, né? Seja uma brincadeira de aniversariante, seja uma condição de ajudar alguém de alguma maneira, que participa das aulas, sabe? Isso é muito importante. Ou então, o feriadão do churrasco, sabe? Essas coisas são extremamente importantes. A gente precisa disso, porque a gente precisa conversar, se conhecer. Isso faz parte de um processo nosso de aprendizado. Porque quando a gente for fazer um treino, fazer uma aula, a primeira coisa que vai bater na nossa mente é, cara, vou encontrar fulano, ciclano, sabe? Você encontra isso, você encontra essa condição. Poxa, eu não falo com aquela pessoa, tudo bem que eu tenho um WhatsApp e tal, mas eu não estou próximo daquela pessoa durante a semana. Mas naquele dia ali, ou naquele horário específico, eu sei que eu vou encontrar aquela pessoa e vou estar ali malhando ou dançando com ela, porque isso faz parte do social, né? Então, isso é muito importante. Eu prezo muito nas minhas aulas. O contexto de socialização, de ser colaborativo, sabe? E de você entender que você tem que estar disposto a ter alguém do seu lado para que a gente possa caminhar e avançar. É Assim, isso. eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro seu lado, mas é porque não é modéstia, não, mas é porque eu acho o charme em si muito interessante, porque o charme, principalmente aqui no Rio, acho que pouquíssimos lugares você não sai, às vezes rola ou um funk melody, ou uma É, música de charme, e é muito legal porque pessoas que não se conhecem vão lá, interagem e estão lá fazendo algum passo junto, e aí você gera essa descontração, você gera um ambiente que fica pô, muito, muito, como é que eu posso dizer? Muito amistoso, e eu acho isso muito maneiro porque em qualquer ambiente, às vezes a gente vai num samba, que aí no intervalo toca um charme, o pessoal vai e faz um passo chega junto, junto. alguma balada, alguma coisa assim. Eu acho isso muito legal. Confesso que não sei muito, gosto das músicas, mas não sou muito de dançar, mas o charme ele me encanta muito por conta disso também, de dessa possibilidade e dessa interação que ele acaba gerando com as pessoas nos ambientes. Assim, não é todo lugar que toca músicas que davam para dançar de outros ritmos, mas o charme dele está bem presente, pelo menos aqui no Rio, né? Ele está bem Uhum. presente.
E as pessoas realmente tá ali, toca, vai ter um, dois, três, quando você vê já é 10, quando você vê mais tem 15, Sim, se estiver agitado. Isso eu rapaz, vejo um movimento olha, social sem interessante. querer te cortar, mas já te cortando, só o simples fato, complementando o que você está falando, só o simples fato da pessoa observar, ela já está se socializando. Eu já Sim, tive exemplos no próprio Baile Charme de pessoas com depressão que iam para o baile só para observar a galera dançar. E a partir disso começou a ter um outro rumo na vida. Pessoas que não se conheciam na vida, que hoje, por conta da dança, se juntaram, se casaram. Quantas histórias dessas a gente não vê, seja na atividade física, ou seja em qualquer outro lugar? Isso por quê? Por conta da questão de você se socializar, de você se permitir ser empático com alguém, sabe? De estar no lugar de outra pessoa, sabe? Que às vezes você tem uma facilidade que a outra não tem, e você está ali para poder, solícito para poder ajudar, sabe? Então, tem essas coisas, sabe? Essas coisas essas condições de físicas, né? E eu digo condição física porque tem a ver com o tema, né? A nossa atividade física e a dança, né? Como paralelo, elas têm em comum que se cola, sabe? Que se conecta, que é essa condição de você poder ser uma pessoa sociável, né? Que talvez em algum outro tipo de atividade ou outro tipo de local ou situação, você não tem essa facilidade como esses lugares. e até a gente legal talvez pontuar sobre hoje a possibilidade também acho que reverberando muito essa questão das turmas de dança, hoje a gente, assim, vou falar aqui um pouco da esfera da Assis, mas vejo que tem crescido também os estúdios, outros ambientes Uhum. de danças, e hoje tornou algo que você consegue encaixar na sua rotina, colocar uma aula de dança, nem que seja duas vezes na semana, se fazer uma atividade como a dança complementar, talvez uma musculação ou algo do tipo, acho que tornou-se um pouco mais, como posso dizer, habitual, mais usual também a dança como a atividade, como um meio, né, de atividade, até, digamos assim, alternativo a quem não se familiariza tanto com outras atividades, mas também, Uhum. por exemplo, gente na academia que vai malhar, mas também depois vai para aula de dança, tem ali Sim, vários. academia, ou então faz à parte, como a gente tem aqui as turmas de dança da Assis. Aí queria que você, assim, até pudesse trazer para a gente como você enxerga esse cenário, de como você vê com relação à dança, essa modalidade de exercício no sentido de o quão ele está sendo expandido, quando ele está sendo se tornado algo realmente procurado pelas pessoas e também suas projeções aí também para isso. Vamos lá, vamos tentar responder isso aí. Bom, sobre a questão da dança, hoje, nos dias atuais, volto a dizer que depois da pandemia, a pandemia fez a gente repensar e nos ensinou algumas coisas que às vezes a gente deixava de lado, né? Houve um aumento muito grande, eu não tenho aqui o percentual, mas houve um aumento muito grande sobre atividade física pós a pandemia, sabe? E outras atividades é, de aeróbicas, né? Após esse período pandêmico. E por que isso? Por que as pessoas começaram a procurar mais essas atividades? Existe uma necessidade de preparação do nosso corpo. Quando a gente está dançando, a gente trabalha a nossa mente, a nossa alma e o nosso corpo, para que a gente consiga ser um ser humano que tenha uma longevidade maior, né? Então, assim, e a gente possa, né, passar dos anos, né, e até mesmo envelhecer de uma forma saudável. Isso é importante para a gente.
né? A partir dos 40 anos, né? A partir dos 30, mas dos 40 anos em diante, a perda óssea e de massa magra, ela aumenta muito. Então, é importante que a gente comece, a partir dessa idade, comece a buscar uma atividade física ou até mesmo uma atividade aeróbica para que a gente possa repor isso na nossa vida. Porque senão a gente começa a ter um monte de complicações por conta dessa falta, desse déficit, né? E aí, como a gente é mais jovem, geralmente a gente procura ou fazer uma atividade física ou fazer uma aula de dança, justamente para desenvolver aquilo que eu não tenho. Então, em nenhum momento da vida a gente tem isso para poder desenvolver, e o outro momento da vida a gente tem para manter. Então, por que que eu preciso ter esse estilo de vida? Porque dentro desse estilo de vida, a gente consegue manter uma linearidade de longevidade na nossa vida, de sermos mais saudáveis, de sermos mais dispostos, de sermos mais atentos, mais ativos, sabe? Isso tudo ajuda, sabe? Não é somente ir para uma corrida apenas para caminhar. E aí eu puxo mesmo na orelha, porque eu falo com os meus alunos, agora eu vou falar. Só caminhar. Tenta correr também. Ah, mas eu tenho um probleminha aqui, uma dorzinha no joelho. Aí eu falo assim para meus alunos, não fui eu que causei isso. Pode parar. Então procura e tenta. Por quê? É importante que a gente tire o nosso corpo dessa inércia, né? E quando eu falo linearidade, é de prática física, é da gente sempre se manter com prática física, mas não se sujeitar ao que o nosso corpo ele quer, porque o nosso corpo ele é natural para reserva, né? Então o pessoal diz que o nosso corpo é preguiçoso. Eu não digo isso, é o que o nosso corpo ele é como se fosse um bunker. Então, o que acontece? Quando ele percebe que a gente não está se alimentando bem, então ele segura como se fosse um reservatório a nossa energia para que a gente consiga dar continuidade, né, nas nossas atividades, nas nossas coisas. Se ele percebe que a gente está dentro de uma condição que eu durmo, gosto de ficar em casa dormindo e tal, e aí eu saio disso e vou para fazer uma atividade física, ele vai te incomodar, o teu corpo te incomoda. Ele vai falar assim para você, por que você está fazendo isso? A gente sempre ficou ali deitado, e para mim estava ótimo. Entende? Então, mas por que isso? Porque nós acostumamos nosso corpo com o que a gente quer, sabe? Aí por isso que eu falo, se você quer acostumar o seu corpo só com caminhada, ele vai se contentar com caminhada. Mas depois ele mesmo vai te cobrar que isso é pouco. E quando você fizer mais, ele vai te mostrar que ele precisa de mais, mas que mesmo assim ele vai reclamar, porque ele é assim, ele é resmungão, nosso corpo. Sabe? Então é por isso que é importante a gente manter essa rotina de atividade, né? E para que a gente se mantenha uma pessoa saudável, seja uma pessoa saudável, sabe? E aí, quando a gente fala isso sobre estilos de vida, é sobre o entendimento que a gente tem do que a gente sabe do que é ser saudável, sabe? E aí eu volto lá na pandemia, porque a pandemia nos ensinou de uma forma não boa o quanto que a gente precisa voltar os nossos olhos para isso, se preocupar para a nossa saúde, seja mental, seja física, seja emocional, o quanto que a gente precisa. Quando a gente começa a estar bem em uma, automaticamente a gente vai buscando as outras saúde, porque saúde é saúde. A gente sente bem, a gente sente prazer nisso. E a gente quer continuar, né? Aumenta a nossa dopamina, aumenta a nossa endorfina, né? O cortisol, diminui o cortisol, né? Enfim, a gente vai criando essas
tem um nome, até anotei aqui, é, esses neurotransmissores no nosso organismo, isso faz muito bem pra gente, sabe? Faz muito bem, muito bem. Por isso que às vezes tem gente que fala assim, ai, caraca, eu acabei de malhar, a sensação que eu tenho é como se eu tivesse bebido uma Coca-Cola estupidamente gelada num sol de 40 graus. Mas por quê? É a liberação, sabe? A satisfação, porque isso é um processo. E você, dentro do ao longo da sua vida, você vai construindo isso. Não é de uma hora para outra. É entender que isso é um estilo de vida. Maravilha, é exatamente isso. Eu acho que é forçar, às vezes, a ultrapassar os nossos limites no sentido de que o nosso corpo ele precisa disso para até ele se manter dentro de um bom limite, né? Eu acho que é fundamental aí essa fala com relação Uhum. a estilo de vida, porque é isso, a saúde ela não é só simplesmente algo que a gente tem que cuidar quando já tem uma alguma enfermidade. Não, é um estilo de vida ser saudável para que a gente tenha É, uma boa vida mesmo, para que a gente consiga exercer bem o que a gente precisa, né, no sentido de atividades e também dar maior longevidade a si mesmo. Porque quem não gosta de viver? não é verdade? Quem não gosta de ver bem, Quem não gosta de viver bem, né? exatamente. É bem isso, né? Quem não gosta de viver bem, que viver mal não é tão Pois bom. é, Gente, é bom estar com vida, mas não é tão bom quanto viver bem. O Alisson, exatamente. que uma pergunta aqui. Na verdade, primeiramente, ele já trouxe aí um grande elogio. Eu concordo com isso. Grande professor Eduardo. Acho que ele fez aí um trocadilho, hein? Um charme de pessoa. É verdade o mito que a dança traz benefícios ao corpo muito além da diversão. Você já respondeu isso, mas se quiser responder ainda mais, trazer aí mais um complemento a isso aí também, talvez Eu trago dentro das aulas de dança não só a condição de socialização, né? Como a gente falou, assim, a diversão ela tem a ver com essa questão de socializar. Mas eu tento sempre muito trabalhar, porque, assim, dentro vamos colocando numa espera da CIS, eu tenho muita gente da terceira idade fazendo aula. E aí, dentro dessa condição de adulto e terceira idade, existem alguns fatores que vão se perdendo ao longo dos anos, como que é a memorização, a coordenação motora, a prática de ser mais ágil no raciocínio, sabe? Essa questão da aceleração do raciocínio, a velocidade do raciocínio. Então, isso tudo eu trabalho dentro da dança charme, né? Com exercícios mesmo, sabe? Dentro do charme, para que eles possam, dançando, comecem a treinar essas condições. Seja com coordenação motora, eu crio um passo, um exemplo, eu crio um passo na aula, um passo bem fácil. E aí eu falei assim, agora vamos mudar a nossa esfera. Ao invés de vocês fazerem todos para essa direção, vocês vão fazer em círculo. Como é que seria isso? Ou então, de frente para o outro. Como é que seria isso? Ou então, fazendo o espelho do coleguinha. Você faz com o braço direito e o outro faz com o braço esquerdo. Então, essas condições vão trazendo, vão fazendo com que o idoso ou o adulto trabalhe mentalmente os exercícios para que ele possa readquirir, caso ele tenha perdido, ou fortalecer essas condições que ao longo do tempo é natural a gente perder. Então, assim, respondendo à pergunta, é verdade. A dança ela traz benefício, sim. A dança charme e qualquer outro tipo de dança traz benefício ao corpo, sim. E que vai muito além da própria diversão. A diversão, ela está num ponto máximo, porque toda aula tem que ser divertida. Mas, além da diversão, a gente vai trabalhando os outros fatorzinhos que são importantes para que, dentro de uma aula, o aluno ele possa, né, ter o seu crescimento, ter o seu avanço.
Maravilha. Eduardo, a gente vai chegando ao fim. Eu gostaria de Poxa, te agradecer imensamente aí por esse tempo aí que você pôde disponibilizar a estar falando aqui com a gente. Agradecer em nome da Assiste também a todos esses anos que você está conosco, todos esses associados que você atendeu sempre com bastante carinho, com bastante atenção a eles, os feedbacks são sempre muito positivos. que bom. Agradecer em nome de Feliz. toda a associação, te agradecer pessoalmente, novamente, aí, por ter aceitado esse convite. Sei que final de ano é uma correria e você pôde estar disponibilizando aí esse espaço de tempo para poder estar falando com a gente, tá? Pontuando questões sobre também um benefício nosso, que é o benefício de danças, o quanto ele é relevante aí para a vida dos nossos associados. Para a gente foi fundamental esse tempo. Espero também que quem participou aí dessa live conosco e ainda não participa, né, das atividades de dança, das turmas de dança, possam estar participando, sejam nas turmas do Eduardo, sejam nas turmas dos demais instrutores. Temos turmas espalhadas aí pelo Rio de Janeiro todo. Então fica aí o convite. E, novamente, Eduardo, gratidão aí por tudo, não só por hoje, mas por todos aí esses anos. Eu que agradeço aí. Gente, se inscreve nas nossas aulas, né? Sempre tem uma turma de dança da Assiste próximo à sua casa ou no seu bairro. Então é importante que você, como associado, esteja presente nesse benefício, porque esse benefício ele já está crescendo e tem tudo para crescer mais. E é importante que você faça parte disso, que você seja um corpo presente, né, para poder estar dançando. Olha, eu queria até falar uma coisa muito bacana que acontece na CIS, que é a mostra de dança, sabe? Hoje nós temos uma mostra de dança na CIS, onde os alunos eles podem ensaiar com o seu professor e apresentar uma coreografia. Olha o quanto que isso ajuda na socialização, na condição de neuroplasticidade, tanta coisa, sabe, que a gente pode melhorar aí só pelo simples fato de ter uma mostra de dança. Que não é uma mostra competitiva, pelo contrário, ela promove socialização, a galera chega junto, eles dão até pipoca. Da última vez deram até pipoca pra gente. Poxa Nossa, vida. Então, assim, isso é muito legal, sabe? Então, queria separar esse tempo, esse momento, esse finalzinho, para poder falar sobre o benefício dança, que é um benefício que, não só como os outros benefícios que tem na Assiste, mas como eu faço parte, presto serviço para assistir através do benefício de dança, que é importante, o quanto que ele é importante, sabe? Para o associado, para a gente promover essas coisas. Toda essa conversa aqui, de nada faria sentido se não houvesse esse benefício, sabe? Então é importante que você, associado que assistir esse vídeo em algum momento, ou está aqui, e que não se inscreveu ainda em nenhuma modalidade de dança, tenta. Mesmo que você ache que você não seja apta para aquilo, vá lá, faz. E alguma coisa você vai encontrar, e vai ser bom para você. De verdade. Esse é o meu recadinho aí para a galera. perfeito. Eu só reforço aí o convite do Eduardo, porque é isso. Por vezes você não acha que não tem ali a aptidão, mas quando você vê, os nossos instrutores são profissionais qualificadíssimos, eles vão instruir vocês da melhor forma possível. Então fica aí esse convite e Aí. agradeço também aí você que nos acompanhou ou você que vai estar vendo esse vídeo aqui posteriormente. Lembro que ele vai ficar gravado tanto aqui no nosso Instagram quanto também no YouTube. Então, se vocês quiserem revisitar tudo o que foi falado pelo Eduardo aqui nessa live, fiquem à vontade aí para depois dessa finalização, vocês voltarem aqui. Perfeito, gente. Novamente, obrigado, Eduardo, quem nos acompanhou. Eu que Essa foi agradeço. a edição daqui do Clube do Conhecimento. Até a próxima.